Boa tarde, mais uma vez. Nós queremos aproveitar para falar. Se me avisa se estiver no final. Eu vou colocar aqui. Colocar ali. Então, nós vamos aproveitar aqui para estar falando mais a respeito da palavra de Deus. O que é importante a gente pensar nesse momento é a mente de Deus. O que Deus pensa? E o que Deus pensa está nas Escrituras. Esse é o ponto. O que Ele pensa? Qual que é a mente de Deus? Faltando 5 minutos. Aí, o importante é aquilo que Deus pensa. Então, não o que eu penso. Então, o texto hoje, ele tem essa finalidade. Porque o que eu penso que você pensa, nós já sabemos. Agora, como é que Deus vê a realidade? E pensando nisso, nós vamos ter como base para o nosso raciocínio hoje, para a nossa conversa, é o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, dos versículos, vamos ler do versículos 9 ao versículo 14, que é o seguinte, aqui propôs, já entrando no texto, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, é Jesus falando. E aqui Lucas registra a fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Amém. Essa palavra de Cristo, esse texto, é um texto muito conhecido, de um modo geral. As pessoas conhecem esse texto e sabem o que é fariseu de modo geral, e talvez também saibam o que é publicano. Uma coisa importante quando a gente medita nesse texto é pensar o seguinte: no tempo do Senhor Jesus Cristo, o fariseu, a imagem do fariseu na sociedade, não era aquela imagem que a gente tem hoje do fariseu na sociedade do tempo de hoje. Era um outro momento histórico. Ao contrário do que a gente possa imaginar, naquele tempo o fariseu era alguém que era dotado na sociedade de muita... ele era muito respeitado. O fariseu era um estudioso das Escrituras, era alguém religioso, é alguém que frequentava os templos, é alguém que cumpria com a lei religiosa, é alguém que fazia tudo o que a religião manda fazer. E quando a gente vê nesse texto a oração do fariseu, ele não é curioso e até assustador imaginar que ele não está dizendo a mentira. Ele realmente fazia essas coisas. Ele não está mentindo. Quando ele está ali no templo, de pé, a oração era de pé, do outro lado estava um publicano, o fariseu, alguém religioso, alguém respeitado na sociedade, como existem hoje religiosos, frequentadores de igrejas, pessoas que têm cargos, às vezes, na igreja, têm teologia, têm formação e etc., são respeitados na sociedade. Esse era uma das pessoas que estavam ali, de pé, no templo, em oração. Né? Então, assim, nós não temos muito tempo para explorar muito esse texto, mas a gente vai explorar um pouco desse texto. Então, um ponto que me chamou a atenção ao pensar nesse texto, a primeira coisa é o seguinte:
O que é oração? Oração é quando a gente conversa com Deus, né? Então, tem um outro versículo, diz assim, né? Jesus falava da necessidade de orar, né? Até nesse mesmo capítulo 18 de Lucas, no versículo 1, fala: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a ideia de orar, de conversar com Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo praticava isso e ele ensina que o homem deve orar. Então, a pergunta é: você ora a Deus? É claro que existe, a gente poderia dizer de uma certa forma, existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Nós estamos pensando nas pessoas que dizem que temem a Deus, que conhecem a Deus e que amam a Deus, mas tem também as pessoas que não temem a Deus, não amam a Deus e não se preocupam com Deus nessa vida aqui na terra. Por exemplo, o Salmo 14, nos primeiros 3 versículos, fala assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. O que é abominação? Algo repugnante na visão de Deus, algo que é reprovável diante de Deus, né? Já não há quem faça o bem, ainda diz o versículo. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, ou todos se desviaram, né? E juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui, o princípio geral, quando Deus olha para os homens e para o mundo, ele vê que o homem ele é mau, ele não faz o bem, e ele vive muitas vezes até aqueles que se dizem religiosos, que têm uma religião e etc., indo à igreja muitas vezes, eles vivem como se Deus não existisse, sabe? Então é muito perigoso agir e viver e pensar dessa maneira. Então a gente deve estar sempre fazendo uma reflexão de cada um individualmente, como é que eu estou vivendo a minha vida em relação a Deus, né? Então, assim, é comum o desprezo que a gente tem pelo outro. Não é correto, não deveria ser correto. Então, o versículo fala assim, no versículo 9, desprezavam os outros, né? Então, o considerar-se justo. Já citamos o versículo que diz que não há, ninguém é justo diante de Deus, não há quem faça o bem, né? Então, o versículo diz, que Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer, Romanos 3,10 fala assim. Então, assim, como é o mundo visto do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista? Quando é isso que é importante pensar. Então, o fariseu era alguém na sociedade bem quisto, alguém ouvido e alguém tido como referência, enquanto que o publicano era alguém que cobrava imposto. Quem é que gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. E o caso do publicano era pior, porque ele cobrava imposto para os romanos, porque Israel, na época, era uma colônia de Roma, ou seja, os romanos que dominavam recolhiam os impostos e levavam para Roma, né? E o beneficiado eram os romanos, né? Os de Roma, né? Então, assim, e aquelas pessoas que trabalhavam para Roma cobrando imposto, muitos deles eram, de fato, corruptos, né? E cobrava mais, a função de cobrador de imposto já era uma função mal vista. Então, o publicano era como se fosse, vamos dizer assim, um político hoje, alguém mal visto pela sociedade, enquanto que o outro, né, o fariseu, era tido como alguém religioso, alguém bem visto, né, pela sociedade. Então, a gente continua ainda no raciocínio, a gente percebe o seguinte, que a Bíblia, ela tenta colocar o homem, Jesus coloca esses casos extremos aqui, esses exemplos aqui, para mostrar para a sociedade qual é a minha visão de mundo, como é que eu vejo o mundo, como que eu penso, né? Como é que está a minha mente, né? A Bíblia fala, por exemplo, em Jeremias 17, versículo 9 e 10, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Aí o versículo 10 desse mesmo capítulo 17 de Jeremias fala assim, ó, eu, o Senhor, examino o coração, provo os pensamentos, e Deus vai dar então a recompensa a cada um. Né? Agora, é interessante pensar o seguinte, na sociedade as pessoas agem de acordo com o desejo, a vontade e o juízo que nós fazemos das coisas. É assim que a gente age. Então, o que é correto para mim, o que é certo, o que me dá, vamos dizer assim, conforto, o que me faz sentir bem, né? É assim que a gente age. Então, isso está ligado à ideia do coração, não é verdade? Então, assim, para o homem, e as pessoas usam muito esse termo, né? Eu faço conforme der no coração, né? Conforme o seu coração propuser. Mas a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Esse é o conceito que as Escrituras dão sobre como o homem vê o mundo e como é confortável para o homem ver e agir de acordo com os impulsos dele, os sentimentos do coração dele. Né? Então, assim, a proposta bíblica é como é que Deus vê os homens e como é que Deus vê o mundo. É isso que é mais importante pensar. Qual é a mente de Deus? Como é que ele vê as coisas? Então, se a gente pensar nesses versículos ainda, a gente vai ver que o versículo fala assim, por se considerarem justos. O que é justiça para o homem? Então, do ponto de vista de Deus, o homem ele não pode alcançar a justiça, porque Deus é perfeito. Um simples tropeço do homem, um simples tropeço já o torna injusto. Então nós temos por natureza considerar algumas coisas como justos e outras coisas não, algumas coisas como, vamos dizer assim, errado ou pecado, outras nem tanto, mas para Deus o que é correto e o que não é correto, o que é pecado e o que não é pecado. Por exemplo, numa outra passagem, Jesus foi convidado por um fariseu, famoso, etc., para almoçar na casa dele. Lá, quando Jesus vai, tinha outras figuras ilustres e tinha uma mulher. Essa mulher era considerada como uma prostituta. E ela, quando Jesus chega na casa, ela lava os pés de Jesus, ela seca os pés de Jesus com os cabelos, e ela beija os pés de Jesus, e ela derrama um óleo, que era um perfume caríssimo, derrama nos pés de Jesus. Então, ela estava indo além, não só de ela como pecadora, estava reconhecendo que ela era um pecador e que Jesus seria o salvador dela, que ela estava ungindo os pés de Jesus com um perfume caro, entende? Então, assim, é por isso que Jesus falou algumas coisas. Por exemplo, ele falou que uma pessoa que tem um sentimento de dívida grande, quando uma pessoa sente que ele é realmente pecador, a gratidão dele vai ser maior. O sentimento de se olha, a minha dívida ela é tão grande que eu preciso demonstrar através da oração, né, através da submissão, né, através da entrega, que Deus é bondoso para comigo. Então, o que aconteceu com aquela outra parábola, e que aquele caso real, né, e agora na parábola, é isso, o sentimento desse publicano, quando ele chega diante de Deus, é que ele era de fato um pecador. E ele fala isso aqui, Deus, versículo 11, né, ele fala assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Na verdade, o fariseu, ele tinha títulos. Então, na sociedade, ter títulos, formação, recursos, ser rico, ser patrão, isso não é errado, mas a sociedade valoriza muito isso, e ele também, né, como se merecesse. Ninguém merece nada na sociedade, na visão de Deus. Cada pessoa tem, tendo recurso, tendo capacidade de ser patrão, de intelectual, etc. e tal, tudo vem de Deus. E ele poderia e deveria usar o que ele tem para a glória de Deus. Quando ele tentado, ele usa essas coisas para a sua própria glória, então ele desqualifica Deus e ele não é justificado diante de Deus. Então, assim, um homem quebrantado, né, a Bíblia fala que um coração quebrantado, Senhor,
Um coração quebrantado comove a Deus. Um coração quebrantado, ele consegue comover a Deus, um verdadeiramente quebrantado, né, diante de Deus. Ou seja, quando o homem reconhece de fato o estado dele diante de Deus. E que Deus não precisa de nada de ninguém, não é verdade? E nós temos que tomar cuidado, principalmente aqueles que se dizem cristãos, de pensar e agir de fato como alguém que não merece nada além do que o outro merece. Ou seja, ninguém merece nada. É como eu já li nas citações anteriores, ninguém merece ser salvo, vamos dizer assim. E é curioso pensar que o fariseu, ele tinha uma visão errônea de si mesmo. Aí eu pergunto, qual é a visão que você tem de si próprio na sociedade? Então, às vezes eu estou lá no retiro espiritual, de carnaval, por exemplo, aí eu falo assim, graças te dou, ó Deus, porque nós estamos aqui no retiro, nós estamos aqui, não estamos lá no carnaval, né? Então, como é que é essa oração no coração, né? Então, assim, graças te dou, Senhor, porque o Senhor me alcançou pela tua misericórdia, eu não mereço nada, né? Se eu fui alcançado é pela tua graça, teu amor. Então, aqui, no caso desse versículo 11, enquanto tem a questão da régua. Então, o cristão maduro, ele tem que tomar cuidado para ele não começar a medir as pessoas debaixo da sua régua, mas voltar ao primeiro amor de um novo convertido, alguém que acabou de receber Cristo, que se sente como pecador, ele deveria sempre sentir assim, né? E amar de fato, não com sentimento, mas com responsabilidade, o próximo, sabendo que nós não temos nada e não merecemos nada de Deus. E é isso que acontece com o homem simples. Quando o publicano, versículo 13, fala, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, batia no peito e dizia, ó Deus, ser propício, ser favorável a mim, um pecador, né? E é esse que Jesus falou, que foi justificado. E no ponto de vista da Bíblia, justiça para Deus, ela anda junto com a misericórdia. E a justiça de Deus, ela só nos atinge quando nós somos alcançados pela misericórdia dele. Quem é a misericórdia de Deus? É o próprio Cristo. E é a ele que a gente ora a Deus, sempre ele ensinou no nome dele nas nossas orações. Porque ele que está diante de Deus, ele é que é o intercessor diante de Deus para os homens. Então nós temos vários versículos, por exemplo, Romanos 3, versículo 28, fala assim, versículo 20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, né, as leis só mostram que somos pecadores e condenados. O versículo 27 desse capítulo 3 de Romanos fala, o orgulho foi excluído. O versículo 28 diz o seguinte, o homem é justificado pela fé, independente de obras. Então, Romanos 5:1 fala assim, inocentados mediante a fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 21 fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus puniu Jesus para que nós alcançássemos uma tão grande salvação. Jesus que foi o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Que assim seja, que Deus abençoe. Amém. Você acabou de ouvir